Robert Hughes, crítico de arte e historiador australiano, é amplamente conhecido por suas análises contundentes e provocativas sobre arte e arquitetura. Hughes foi um crítico ferrenho da arquitetura modernista, incluindo a Bauhaus e o estilo internacional, que ele considerava excessivamente racional e desumanizado. Ele argumentava que esses movimentos, ao buscar funcionalidade e clareza, muitas vezes negligenciavam as necessidades humanas básicas, como conforto e conexão emocional com o espaço. Brasília, projetada por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, tornou-se um exemplo emblemático dessa crítica. Em seu livro O Choque do Novo, publicado em 1980, ele dedicou um capítulo intitulado Problemas na Utopia para criticar as utopias urbanísticas e arquitetônicas do século XX, incluindo Brasília. Hughes argumentava que Brasília era um exemplo de como as utopias arquitetônicas frequentemente falhavam em atender às necessidades reais das pessoas. Ele via a cidade como um símbolo do fracasso do modernismo em criar espaços humanos e habitáveis. Para Hughes, a arquitetura deveria ser uma arte que respeitasse o corpo humano e a memória social, algo que ele acreditava estar ausente em Brasília. Hughes visitou a capital brasileira no final dos anos 1970 e ficou profundamente impactado, mas não de forma positiva. Ele ficou horrorizado com vários aspectos da cidade. Ele comparou a monumentalidade e a austeridade dos edifícios de Brasília ao estilo brutalista encontrado em países comunistas como a União Soviética. Para Hughes, a arquitetura da cidade parecia autoritária e opressiva, em vez de inspiradora. Hughes criticou os vastos espaços abertos da cidade, que ele considerava desproporcionais e desconectados das necessidades dos cidadãos. Ele argumentava que esses espaços criavam uma sensação de vazio e isolamento. Brasília foi planejada para ser uma cidade moderna, mas Hughes destacou que isso veio à custa do pedestre. Ele observou que a cidade era feita para quem anda de carro, com grandes avenidas e pouca atenção ao transporte público ou à mobilidade a pé. A monumentalidade dos edifícios e a organização rígida da cidade evocavam, para Hughes, um clima de controle e autoritarismo. Mesmo nos anos 1970, Hughes observou que Brasília já apresentava sinais de desgaste e necessitava de restauração, o que ele considerava um reflexo da falta de praticidade do projeto. A série documental O Choque do Novo, baseada num livro homônimo de Robert Hughes, foi produzida pela BBC em 1980 e se tornou um marco na crítica cultural e arquitetônica. Composta por 8 episódios, a série explora a história da arte moderna e suas interseções com a arquitetura, tecnologia e sociedade. O episódio, intitulado Problemas na Utopia, é particularmente revelante para Brasília, pois Hughes visita a cidade durante o regime militar e faz críticas contundentes à sua concepção e funcionalidade. A série foi amplamente elogiada por sua abordagem crítica e erudita, alcançando milhões de espectadores ao redor do mundo. Hughes combinou sua análise afiada com uma narrativa envolvente, tornando temas complexos acessíveis ao público geral. Sua visita a Brasília durante o regime militar adicionou uma camada de tensão política à crítica arquitetônica, destacando como a cidade refletia os desafios e contradições do Brasil naquele período. Neste vídeo, narrado por mim e ilustrado com imagens que registrei durante minha visita a Brasília em maio de 2025, apresento uma leitura do capítulo Problemas na Utopia de O Choque do Novo, de Robert Hughes, o mesmo texto que ele utilizou na série homônima da BBC em 1980. Embora não compartilhe integralmente de sua visão sobre a cidade, foi sua crítica que me fez enxergar além da beleza plástica e utópica que tantos celebram. Esse olhar mais profundo me levou a estudar a fundo sua arquitetura e história.
Apenas uma cidade no Ocidente foi construída do zero, seguindo rigorosamente o esquema corbusiano do planejamento urbano modernista utópico. Nos anos 50, o Brasil queria uma nova capital. Era necessário, na opinião de seu líder, um supremo narcisista e suscetível, chamado Kubitschek, mostrar ao mundo algum vigor econômico ao abrir conspicuamente o interior. Os burocratas odeiam portos. Eles são muito abertos à influência, muito poliglotas, difíceis de controlar. Tem vida demais. É por isso que a capital da Turquia é Ankara e não Istambul, e porque a Austrália é governada de Canberra e não de Sydney. O Brasil já tinha um dos portos mais vibrantes do mundo, o Rio, uma capital natural, se é que alguma vez houve uma. Kubitschek, portanto, estabeleceu seu centro de governo nacional a cerca de 1.200 quilômetros para o interior, sobre um planalto de terra vermelha, onde ninguém vivia ou sequer queria viver. Os dois seguidores sul-americanos mais talentosos de Le Corbusier desenharam a cidade, sob inspiração mais ou menos direta do Formgiver. Lúcio Costa fez o plano urbanístico e os principais edifícios cerimoniais foram projetados por Oscar Niemeyer. Brasília, como foi chamada, seria a cidade do futuro, o triunfo da luz do sol, da razão e do automóvel. Mostraria o que o estilo internacional podia fazer quando apoiado por suprimentos ilimitados de dinheiro e orgulho nacional. Niemeyer e Costa juntos criaram uma paródia carioca de la Ville radieuse, os edifícios administrativos ao longo de um eixo e a principal via de tráfego atravessando, com os apartamentos dos trabalhadores sobre pilotes dispostos ao longo dela. A divisão por zonas era clara e rígida, cada coisa em seu lugar. Nos desenhos e fotografias parecia esplêndido, a cidade nova mais fotogênica da Terra, com suas avenidas amplas e seu conjunto climático de cúpula, disco, torres e espelhos d'água. Brasília parecia ser a reconciliação do modernismo utópico com a arquitetura cerimonial estatal que os Volksarts queriam simbolizar um século antes. Teve uma excelente recepção, já que os críticos de arquitetura brasileiros não ousavam criticá-la, enquanto a maioria dos outros críticos, devido à sua remota localização, nunca a viu de fato. A realidade do lugar é bem menos nobre. Brasília foi concluída, ou pelo menos inaugurada oficialmente em 1960, e desde então vem desmoronando numa ponta, enquanto é preguiçosamente construída na outra. Uma fachada, uma favela cerimonial de metal enferrujado, concreto descascando e revestimentos de pedra rachados, montados de forma barata por empreiteiros e burocratas corruptos. É um vasto exemplo do que acontece quando se projeta para um futuro imaginado e não para um mundo real. No futuro, todos teriam um carro, e assim como nos sonhos de Corbusier, o automóvel aboliria a rua. Isso foi implementado à risca em Brasília, e tem muitos quilômetros de rodovias de múltiplas faixas, mas quase nenhuma calçada ou passeio. Por concepção, o pedestre é uma irrelevância majoritária, no entanto, já que apenas uma pessoa em 8 ali possui ou tem acesso a um carro, e sendo o Brasil, o sistema de transporte público é lamentável. Assim, as rodovias ficam vazias durante a maior parte do dia, exceto nos horários de pico, quando todos os carros de Brasília as congestionam brevemente, justamente no momento em que o restante da população trabalhadora tenta, sem o benefício de faixas de pedestres ou passagens subterrâneas, atravessar a via para chegar ao trabalho. Dessa forma, Brasília, em menos de 20 anos, deixou de ser a cidade do amanhã e se tornou a ficção científica de ontem. É um testemunho caro e feio do fato de que,
Quando os homens pensam em termos de espaço abstrato, em vez de lugar real, de significados únicos, em vez de múltiplos, e de aspirações políticas, em vez de necessidades humanas, tendem a produzir quilômetros de um lugar improvisado e sem alma, infestado de Volkswagens. Espera-se que o experimento não seja repetido. O limite da utopia termina aqui.